Olá pessoal, quem fala aqui é o professor Gilberto Souza, professor especialista da nossa gloriosa, queridíssima história da Baixada Fluminense. E hoje vou falar sobre especificamente o Caminho Novo de Garcia Paz, ou Caminho do Pilar, que foi considerado uma estrada real que fez com que o ouro do Planalto Mineiro, o ouro de Minas Gerais, fosse escoado diretamente para a cidade do Rio de Janeiro, tá? O Caminho Novo de Garcia Paz ele foi aberto entre 1699 e 1704 por um sertanista e um bandeirante chamado Garcia Rodrigues Paz, filho de Fernão Dias Paz, que também foi um bandeirante, né? O Caminho do Pilar, como é mais conhecido, ele facilitou, né, ele reduziu o tempo de viagem dos bandeirantes e tropeiros de Minas Gerais até o Rio de Janeiro em aproximadamente 15 dias, né? Então, por exemplo, pelo antigo caminho de Paraty, pelo caminho dos Guaianazes, os tropeiros, os mineradores levavam 99 dias em marcha para poder subir de Paraty, passando também pelo estado de São Paulo, pela Serra de Taubaté e do Cunha, pela Garganta do Embaú, até chegar ao Planalto Mineiro. E o caminho de Garcia Paz, não, ele facilitou e muito pela sua transposição, mesmo sendo íngreme, pela Serra do Couto, na região entre Miguel Pereira e Xerém, que é Duque de Caxias, facilitou o escoamento do ouro, né, em relação ao tempo de viagem, mesmo sendo um caminho um pouco mais íngreme. Então eu vou mostrar para vocês aqui sobre o histórico roteiro do Caminho do Pilar e por onde ele passou, principalmente na minha cidade, Duque de Caxias, tá, que é o objeto de estudo. Mas eu não vou deixar também de falar sobre o caminho terrestre, né, porque existia a variante marítima e o caminho terrestre, os dois relacionados ao Caminho Novo do Pilar. Então vamos lá aqui, vou mostrar para vocês. Podemos perceber aqui nesse modesto mapa que o Caminho do Pilar, né? Esse mapa aqui, na verdade, ele é um mapa curto, né? Mas ele vinha de Minas Gerais, passando por Paraíba do Sul, Comendador Levi Gasparian, chegava, né, em Pátio do Alferes, pelo Rio Santana, e descendo Pátio do Alferes alcançava-se Miguel Pereira, na região chamada Marcos da Costa, que é um objeto de estudo também, né? Acredita-se que existam ruínas dessa Sede Maria de Marcos da Costa, na região ali subindo Xerém, entre Xerém e Miguel Pereira, mas é uma região de difícil acesso, né? Eu vou falar isso aqui em outro vídeo. Descendo pela garganta do Pico do Couto, já no atual município de Duque de Caxias, atingia-se a região da Represa do Galrão, que é justamente nessa curva aqui, tá? Caminho do Couto é Caminho do Pilar, Caminho Novo de Garcia Paz, que é o objeto de estudo de hoje. E o Caminho do Pilar descia aquela região ali, mais precisamente na região da antiga FNME, na região de Xerém ali, onde fica as metro, né? No Jardim Santa Alice, atingia-se o Sítio do Couto, né? Estou falando do caminho que foi aberto até o Porto do Pilar, tá? Descendo a região de Xerém, Capivari e Figueira, atingia-se ali o Rio Marobaí, que é o Rio Marobaí, o atual Rio Pilar, o antigo Rio Marobaí, né? Capela Nossa Senhora do Pilar, Igreja do Pilar, tá? Existia ali embaixo da ponte da Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, Avenida Presidente Kennedy, o Porto do Pilar, de frente para a Igreja do Pilar, tá? A rua que dá acesso ali, a chamada Rua Jacques Molay, na verdade era a parte final do Caminho do Pilar. E do Porto do Pilar, o ouro proveniente do Planalto Mineiro, né? Ele descia parte do Rio Marobaí, passava pela Guarda do Pilar, que é na confluência entre o Rio Pilar e o Rio Iguaçu, descia o Rio Iguaçu ainda meandroso antes da sua retificação, atingia a Baía de Guanabara, tá vendo? Descia a Baía de Guanabara, atravessava moles de pedra ali entre a Ilha do Boqueirão e a Ilha do Governador, em direção à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, a Praça 15, o antigo Cais dos Mineiros, e dali para Portugal, tá? Bom, existiu também uma variante terrestre. O Caminho do Pilar descendo ali Pátio do Alferes, Miguel Pereira, antiga Sede Maria de Marcos da Costa, né? Chegava em Xerém e atingia aquela região da Praça Mantiqueira ali, o sítio de Manuel do Couto.
Só que dali, esse caminho se bifurcava para a direita em direção à Vila de Iguaçu, né? Num porto do Rio Iguaçu chamado Porto do Nóbrega, que eu até já pesquisei em relação ao local, né? Eu não encontrei indícios ainda físicos desse porto, vestígios arqueológicos do porto, mas se Deus quiser vou encontrar nesse ano de 2020, mas é um estudo que eu pretendo realizar esse ano ainda. E seguindo pela região ali de Miguel Couto, Babi, ou seja, a antiga estrada de ferro Rio do Ouro, não exatamente em cima da antiga estrada de ferro Rio do Ouro, né? Mais ou menos aquela região. Descer aquela região ali para o Belfor Roxo, que é o engenho da Posse, né? Engenho do Brejo, e atingia a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro por Irajá, Pavuna e Irajá, tá? E de Irajá, pela atual Avenida Meriti, lá na cidade do Rio de Janeiro, chegava-se até o porto de Inhaúma, tá? Que é o início do caminho do Pilar, caminho terrestre, caminho do Pilar, caminho terrestre, tá? Chegando Mantiqueira, subindo Xerém até Partido Alferes. E o caminho marítimo, que saía da Praça 15, adentrava o Rio Iguaçu, Rio Pilar, chegava-se no Pilar em Duque de Caxias, seguia ali pela atual Estrada Velha do Pilar, passando por Pilar, Figueira, Capivari, Xerém até a região da Mantiqueira, e dali subia a região da Represa do Galrão em Xerém, pela íngreme Serra do Couto, a Serra de Xerém, né? Em direção a Miguel Pereira, na roça Marcos da Costa, Partido Alferes, dali em direção a Paraíba do Sul, Minas Gerais, tá? O importante falar também é que eu tenho um roteiro que foi escrito, né, por um padre no século XVIII chamado Padre André João Antonil, que ele cita tanto a variante terrestre como a variante marítima do Caminho do Pilar, tá? Então eu vou ler para vocês aqui. Vamos lá. Pelo caminho terrestre, partindo da cidade do Rio de Janeiro, por terra, com gente carregada, e marchando a Paulista. Marchando a Paulista é quando, por exemplo, os tropeiros, eles marchavam, eles caminhavam até aproximadamente meio-dia, 1h da tarde, por causa do sol. E quando chegava a ser aproximadamente, eu não digo nem hora do almoço, porque naquela época se almoçava 8, 9 horas da manhã, né? É um hábito que por exemplo, as pessoas que vivem na região rural adquiriram através dos bandeirantes e tropeiros. É uma herança colonial do nosso país, né? Então, por exemplo, marchando a Paulista, né? A primeira jornada se vai a Irajá. O que é jornada? Jornada aproximadamente seria 1 légua de distância percorrida, tá? Então, a cada légua de distância percorrida pelo Caminho Novo, o que os tropeiros faziam? Eles paravam para descansar, se alimentar, se hidratar, que é beber água, né? E alimentar os animais também, tá? Por causa do sol também, por causa da chuva, que era o tempo de descanso que se tinha, a partir de meio-dia, 1h da tarde. E acordava-se no outro dia muito cedo, às 4 da manhã, tá? Então vamos lá. A primeira jornada se vai a Irajá, caminho por terra. A segunda jornada é o engenho do Alcaide Mor Tomé Correia. Onde é que fica esse engenho? O engenho do Brejo. Aproximadamente a região de Belfor Roxo ali, Jacutinga, Belfor Roxo, tá? A terceira jornada é o Porto do Nóbrega, no Rio Iguaçu, próximo da Vila de Iguaçu, onde a passagem de Canoas e Saveiros. E a quarta jornada ao sítio que chamam de Manuel do Couto, ou seja, Praça da Mantiqueira, Xerém. Seria 4 jornadas, aproximadamente 4 léguas de caminhada, de marcha, né, a Paulista, para se chegar ao sítio Manuel do Couto. Ou seja, aí já se levava aproximadamente de 3 a 4 dias, tá? De Irajá até a subida da Serra de Petrópolis por Xerém, a Serra do Couto, se levava 3 a 4 dias, tá? De caminhada. Aí vamos lá, partindo de Xerém, subindo a serra, tá? Do sítio Manuel do Couto, você vai a cachoeira ao pé da serra e se pousa em rancho, ou seja, quinta jornada. E daqui se sobe a serra, que são 2 boas léguas. Ou seja, a marcha já é dobrada, para poder vencer o paredão da serra, tá?
da Serra do Couto ali por Xerém, o Pico do Couto, a Serra de Petrópolis. Descendo o cume, se arrancha nos pousos que chamam de frios. Isso aí já é lá em Miguel Pereira, depois de Marco da Costa. Tá? No dito cume, faz-se um tabuleiro direto em que se pode formar um grande batalhão. Em dia claro, é sítio bem formoso. E se descobre dele o Rio de Janeiro inteiramente todo sem recompra. Estou lendo aqui o texto do padre André João Antonil, do século XVIII. Tá? Bom, sendo que o padre Antonil também cita o roteiro marítimo, que é o roteiro original do Caminho Novo do Pilar, que foi aquele que foi aberto até 1704. Esse caminho que ele por terra ele foi aberto em 1708 e 1709. Tá? Então vamos lá, pelo caminho original. E quem vai por mar, em embarcação ligeira, ou seja, da Praça 15 até a entrada do Rio Iguaçu, aqui no Manguezal de Lucas Caxias, do Baía de Guanabara, tá? E quem vai por mar em embarcação ligeira, em um dia se põe no porto da freguesia de Nossa Senhora do Pilar, Igreja do Pilar e Lucas Caxias. E no outro dia, em canoa, subindo pelo rio Marobaí. O que é rio Marobaí? O rio Pilar, é a antiga denominação do rio Pilar. Ou seja, os tropeiros, os mineiros, né? Eles pegavam um barco na Praça 15, no caso dos mineiros, viajavam por toda a Baía de Guanabara remando, porque não existia barco a motor, isso é lógico, isso é óbvio, né? E chegava-se até o Porto do Pilar de Iguaçu. Lembrando que o Rio Iguaçu não era retificado, conforme é hoje. Não era um canal largo retificado. Ele era extremamente meandroso, ou seja, demorava-se um dia para poder sair da Praça 15 até a Igreja do Pilar, um dia navegando, para vocês perceberem a dificuldade dos tropeiros naquela época, né? Esse é o caminho do Pilar original. Mas vamos lá. Seguindo. Quem vai por mar, embarcação ligeira, um dia se põe no porto da freguesia de Nossa Senhora do Pilar e outro em canoa subindo pelo rio Marobaí, rio Pilar acima. Ou indo por terra, chega ao meio-dia ao referido sítio do Couto, ou seja, Praça Mantiqueira. Então vocês vão perceber aqui, mais uma vez mostrando o mapa, né, que o padre Antonil, isso aproximadamente 1719, 1720, ele indicava tanto o caminho do Pilar, da cidade do Rio de Janeiro, da região de Inhaúma, né, da freguesia de Inhaúma, passando por Irajá, passando pela região da Pavuna, entrando na atual Baixada Fluminense, por Belfor Roxo, né, aproximadamente no traçado da antiga Estrada de Ferro Rio do Ouro. Não é exatamente o traçado, é aproximado, tá? Subindo a região ali de Machambomba, que é Nova Iguaçu, Engenho da Posse, que é Miguel Couto, Vila de Cava, atingia-se o Porto da Nóbrega, que fica próximo ali ao porto da Vila de Iguaçu, né? Bem próximo, em direção a Tinguá. E dali virava à direita, eu estou falando de os viajantes que iam para Minas Gerais, tá? Virava-se para a direita em busca do sítio de Manuel do Couto, já na região de Xerém. De Tinguá para Xerém um caminho bem mais perto, né? Só que é muito ermo atualmente. É a atual Estrada dos Escravos, tá? E existe essa denominação. Isso aqui é aproximadamente aquela região do Amapá, Lamarão, né? Aquela região ali. E o padre Antonil, no século XVIII, também cita a variante marítima, que é a original do Caminho do Pilar. Lembrando que o Caminho do Pilar ele foi aberto por Garcia Paz, de Minas Gerais em direção ao litoral. Por isso que ele não pôde escolher uma rota menos íngreme, né? Ele escolheu onde a serra se apresenta mais hostil e mais escarpada, mas isso é um outro assunto. Vamos lá. Pela via marítima. Partia da região da Praça 15, o caso dos mineiros, por botes, faluas e canoas, tá? Então seguia pela Baía de Guanabara, aproava-se ali, né? Passava entre a Ilha do Governador e a Ilha do Boqueirão, e atingia-se ali a boca do Rio Iguaçu, tá? Navegando pelo rio extremamente meandroso, Rio Iguaçu, atingia-se a região ali, entrava pelo rio Marobaí, né? Onde tinha a Guarda do Pilar, freguesia Nossa Senhora do Pilar, Porto do Pilar, que é a Igreja do Pilar, tá? Então, ou era descarregado na Igreja do Pilar e seguia por terra firme até a região de Xerém, ou continuava-se navegando pelo rio Pilar, o canal do Pilar ali, né? E seguia até a região onde fica a Capela de Santa Rita da Posse, a chamada Igreja Velha lá de Xerém, datada de 1766, tá? Bom, pessoal, estou mostrando a vocês aqui o roteiro
do Caminho do Pilar, o roteiro original do interior em direção ao litoral, mais precisamente ao Porto do Pilar, e dali descendo pela Baía de Guanabara. Esse foi o caminho de Garcia Paz, original. E a variante de Garcia Paz, que não é de Umirim, tá? A variante do Caminho Novo do Pilar, ainda antes de 1719, de 1720, antes do Caminho de Umirim, que é 1722, existia uma opção por terra firme, passando por Tinguá, Nova Iguaçu, Belfo Roxo, Pavuna e Irajá, tá? É muito interessante o estudo desses dois caminhos. O maior indício que existia o caminho por terra firme, o caminho de Garcia Paz na cidade do Rio de Janeiro, é a atual Avenida Meriti, tá? Isso é um dos indícios. Pessoal, tudo de bom a vocês, espero que tenha sido proveitoso essa explanação aqui que eu tento passar para vocês, essa pesquisa, né? Porque é uma pesquisa muito trabalhosa, mas muito gratificante também. E aquilo que eu sempre falo para vocês também, né? Valorizem a história da Baixada Fluminense. Se vocês quiserem conhecer o seu futuro, aqui, ó. Valorize o seu passado, que ele já foi muito glorioso. Ele tem que ser amplamente estudado e pesquisado, tá ok? Muito obrigado a todos vocês.